Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos eleitos irmãos. Estamos começando mais uma série de estudos sobre as doutrinas básicas do cristianismo, pilares da fé cristã. Hoje o tema é pecados e perdão. O que a palavra de Deus fala sobre o pecado e o perdão de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Estamos na lição 5, na metade dos nossos estudos. Espero que essa jornada tenha sido uma bênção em sua vida, mostrando mais um pouco da palavra de Deus para o nosso dia a dia. O homem escolheu pecar contra a vontade de Deus, mesmo sabendo as consequências dessa escolha. Através de Jesus, Deus proveu um modo para o nosso pecado ser destruído e removido. Perdoar é um dos atos básicos da fé cristã. Nossa entrada na nova vida oferecida por Cristo só foi possível porque recebemos perdão de Deus. Ele nos perdoou mediante a obra de seu Filho feita na cruz em nosso favor. Então, o pecado que a gente cometeu nos condena à morte, mas a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário nos concede o perdão dos nossos pecados, a remoção de nossa vida pecaminosa e uma entrada em uma nova vida santificada pelo Espírito Santo. O perdão de Deus pôs fim à situação desastrosa que nosso pecado nos colocou. Estávamos condenados à morte. E Deus nos chamou para uma nova vida, onde o amor e o perdão têm sua máxima expressão. O perdão restaurou o nosso relacionamento amoroso com o Pai. O perdão de Deus deve gerar em nosso coração o desejo de perdoar incondicionalmente, tal como Ele fez conosco. Para participarmos dos benefícios da obra de Jesus, precisamos pedir a Deus que nos perdoe e receber Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Devemos sempre confessar os nossos pecados diante do Pai, para Ele nos perdoar, nos restaurar e nos dar uma nova vida. Agora vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia, ver o que ela fala sobre perdão e pecados. São 5 perguntinhas. E a primeira é: qual a consequência universal do pecado? Isaías 59, 1, 2. Vamos para Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Sem intermédio de Jesus, sem o perdão, a gente não tem contato com Deus. Nós não temos contato com Deus. Precisamos de pedir perdão, porque os nossos pecados nos fazem separação entre nós e nosso Deus.
tanto fisicamente, tanto emocionalmente, como espiritualmente. O nosso pecado corta a ligação com o Pai. E se não confessarmos os nossos pecados, não nos arrependemos, não temos conexão com o Pai. Qual a base do perdão dos pecados? Efésios 1, 7 e 8. Efésios 1, 7 e 8. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então a pergunta é: qual é a base do perdão dos pecados? O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é a nossa maior vitória. Por esse sacrifício, nós somos perdoados. O seu sangue purificado sobre nossas vidas é o que nos concede a reconciliação com o Pai. O que devemos fazer para que Deus nos perdoe? 1 João 1,9. Vamos para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, somos reconciliados com Deus Pai, porque Jesus é fiel para nos perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado, a grandeza do seu pecado. Para Deus não há tamanho de pecado, só há pecado. E se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Perdoa a sua vida, perdoa a minha vida e nos concede uma nova vida. O que o pecado causa? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui tem a diferença. O pecado nos causa a morte, morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se confesse, aceite a Jesus para ter a vida e vida eterna, porque o pecado só causa desgraça, morte, dor e sofrimento. O que é o pecado? 1 João 3, 4. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da vontade de Deus. Se você conhece a vontade de Deus e não a vive, você está cometendo pecado. Mas Deus nos perdoa. O pecado é a transgressão da lei, da palavra de Deus. Aqui está o princípio bíblico de como podemos viver de uma maneira sábia, uma maneira dentro da vontade de Deus, para não transgredirmos a sua vontade. Se a gente vive dentro da palavra, a gente não vive pecando, passa da morte para a vida. Que nós possamos aceitar e venhamos aceitar Jesus como nosso único sacrifício diário para a nossa vida, e que possamos confessar os nossos pecados diante de Jesus para termos o nosso relacionamento com o Pai, para termos vida e vida em abundância.
Se você chegou até agora, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e compartilhe para que esses vídeos cheguem mais pessoas, para que elas possam ser alcançadas por amor de Jesus. Até mais.